A gente vai falar de maneira, claro, muito sucinta, resumida, as estratégias de combate ao crime organizado que nós estamos adotando no estado de São Paulo, graças ao corajoso e grandioso governador Tarcísio de Freitas, que me dá toda a liberdade para trabalhar também. Eu acho que quem está passando o slide aí pode passar o próximo. Eu não sei, acho que não está funcionando aqui, hein? Foi. Pessoal, o assunto aqui é muito sério, tá? Essa aqui é a estrutura do primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do Brasil, se tornou uma das maiores do mundo. Infelizmente nasceu, cresceu no estado de São Paulo, foi criado em 1993, tem uma estrutura hierarquizada, viu, deputado general Girão? Hierarquizada, tem como líder máximo aquele indivíduo ali de nome Marcola e tem outros tantos líderes que compõem a cúpula do PCC. Desde 2006 eles têm essa estrutura. Olha o tamanho que se tornou o PCC no Brasil e no mundo. Com 40 mil integrantes, 10 mil em Liberdade, 30 mil em outros países, já tem mais de 2 mil, tem um pouquinho ali na Europa, Portugal, França, vocês estão vendo ali, tem associação com a 'Ndrangheta na Itália para distribuição e comercialização de drogas na Europa. Esse é o tamanho do desafio que o Brasil tem que enfrentar. Desde 2010, mas mais para 2014, 15, eles criaram uma estrutura nos produtores de cocaína. O Brasil não é produtor de cocaína, mas nós somos vizinhos. Paraguai, que é majoritariamente a produção de maconha, Peru, Colômbia e Bolívia, que produzem a cocaína. Essa droga passa pelo Brasil, majoritariamente por 5 estados. Então nós temos um grupo chamado SUMASP, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque 70% do escoamento do mercado ilícito passa por esses estados. Então as polícias se conversam para combater o tráfico de drogas. Aqui é a expansão do plantio de cocaína no mundo e o que ela representa para chegar até o Porto de Santos, que infelizmente, a gente vai falar nos próximos slides aqui, Tríplice Fronteira também é relevante para a gente, por isso que tem uma aliança muito grande com a Polícia do Paraná, do secretário Hudson Teixeira, que faz um grande trabalho lá. A gente precisa se organizar. Isso não vai acontecer, pelo menos nesse atual governo federal, não há nenhum tipo de iniciativa para coordenar e combater o crime organizado, a gente sabe disso. Só que a gente não pode também ficar olhando quieto, nós temos que nos organizar, os estados sérios que querem combater o crime organizado. Uma das estratégias, são 3 o que a gente está fazendo em São Paulo. Primeira delas, busca e captura das principais lideranças do crime organizado. Segunda estratégia, inviabilizar a cadeia logística do crime, especialmente do tráfico de drogas. E a terceira, impedir a lavagem de dinheiro que o crime organizado acaba lucrando com a venda do tráfico internacional de drogas. Dentro dessa estratégia de busca e captura dos principais criminosos, tem alguns exemplos aqui. Esse indivíduo aqui no meio foi preso na operação lá no litoral. Aquele lá, de apelido Príncipe do PCC, era o Príncipe, né? Porque ele foi neutralizado pela rota nas operações da Baixada Santista. Então, nós elencamos, fizemos acompanhamento, serviço de inteligência muito forte, quem são os principais líderes. A gente tem que fazer a prisão, busca e captura ativa para desestabilizar e desestruturar o crime organizado. Dentro dessa estratégia, realizamos a maior operação policial na Baixada Santista. E por que a Baixada Santista? Porque é o polo exportador de cocaína, o Porto de Santos. O Guarujá, infelizmente, uma cidade linda, conhecida como a Pérola do Atlântico, foi dominada pelo crime organizado. Nós tivemos que fazer uma verdadeira retomada do território. Desmobilizamos 27 barricadas nas comunidades. Realizamos a prisão de mais de 1.200 criminosos em 40 dias. Mais de 400 procurados pela justiça. E a nossa querida, ou boa parte, né, da imprensa, taxando tanto eu quanto o governador Tarcísio como um absurdo que estão fazendo, como se só tivesse paz e tranquilidade. Não tem. Esse indivíduo aqui era o líder do PCC na região da Baixada Santista toda. Já foi preso por tráfico 3 vezes, roubo, sequestro, cárcere privado e homicídio de um policial no passado. E aí, na tentativa também de realizar a prisão dele, infelizmente ele optou por atirar nos policiais da rota e foi mais um neutralizado.
Aqui eu já mencionei, esse era apontado, e percebam a romantização, Nicolas, do criminoso, o príncipe do PCC, como se o criminoso tivesse reinado. Não tem. O que tem que prevalecer são os homens de bem, são os heróis. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Entre nós aqui na plateia, se tiver algum policial civil, policial militar, bombeiro, levante, por favor. Os policiais aqui. Uma salva de palmas para esses heróis que defendem a sociedade. Orgulho de vocês. Foi mais um que vários antecedentes criminais na tentativa. E olha o armamento que o indivíduo estava, com um fuzil 762, pistola, .45. Esse é o tamanho do enfrentamento. Esse daqui é um... Desculpa o linguajar informal, estou entre amigos, eu vou falar de maneira não tão técnica. Isso é um escracho. Um indivíduo como esse aqui, que já atirou em policial, que matou um sargento da Polícia Militar de São Paulo em 2012, foragido da justiça. Espero conseguir passar um vídeo adiante que mostra ele numa comunidade com um fuzil, cantando um funk, enaltecendo o crime organizado. Vamos ver se vai passar aqui. Não sei como é que faz para dar o play, será que é aqui? Vamos voltar aqui, peraí. Vê se vocês conseguem dar o play. Pessoal, esse indivíduo aí de apelido Danone, homicida de policial, traficante, líder do PCC, também na Baixada Santista, agia dessa maneira. E quem é sério, tá na política e não fica revoltado com isso daqui, tá errado. E quem é policial como eu sou, eu estou deputado, estou secretário, mas meu sangue é de polícia que corre na veia. Ver um negócio desse aqui, acho um absurdo. Nós fizemos uma operação com os caveiras lá, os comandos de operações especiais, para tentar capturá-lo. Ele mais 2 indivíduos procurados pela justiça também atiraram nos policiais e foram neutralizados os 3. Esse outro indivíduo pertencia a um setor do PCC que era responsável por cometer atentado contra autoridades. Também foi outro que resistiu agora, recentemente, mês retrasado, dia 2 de maio. Não está mais entre nós. Para também não falar que a gente só está... Ah, não. Gente, vou ser muito sincero aqui, tá? Quisera eu que todos os criminosos, quando a polícia fosse prendê-los, se entregassem. Porque eu falo isso, e conselho de amigo, a primeira vítima de uma troca de tiros é sempre o policial que é agredido. Então não quero ver meu policial em confronto, porque o policial corre risco. Vocês não sabem o que é entregar uma bandeira do Brasil para uma viúva ou para uma mãe de um policial. Infelizmente eu já fiz isso algumas vezes. E eu luto diariamente para que um dia isso acabe no Brasil. Esse indivíduo aí, de apelido Batata, foi preso semana passada. A missão dele no crime organizado era arquitetar o sequestro do Marcola do Presídio Federal. É contra esse tipo de crime organizado que nós estamos lidando em São Paulo. Bom, tem alguém do Paraná aqui? Vocês lembram daquele atentado na cidade de Guarapuava, que vitimou um policial? Explosão de caixa eletrônico? Esse vagabundo aqui, desculpa a expressão, são duas barras de .50 lá no fundo, alguns fuzis, colete da Polícia Federal. Ele participou daquele atentado lá, era procurado pela justiça. Ele praticou roubo a banco em 5 estados diferentes do Brasil. E ontem, por isso que eu fiz questão de colocar, ontem os policiais do DEIC, da Delegacia Especializada de Roubo a Banco, foram no encalço dele para tentar realizar a prisão, mas ele resistiu e atirou nos policiais. Essa operação aqui foi em conjunto com o GAECO, que é o Ministério Público. Criminosos do PCC arquitetavam sequestrar os filhos do senador Sérgio Moro para, em troca, pedir a liberdade do Marcola. Foram esses daqui, esses 2
morreram no presídio a mando do PCC, inclusive. Bom, aqui algumas operações que está fazendo, mas eu vou correr, porque senão depois o Sérgio briga comigo por causa do tempo. Mas dentro da nossa estratégia, muitas operações de saturação, em especial na área central. Aqui é o que eu falei para vocês. A segunda estratégia: primeiro, busca e captura das principais lideranças. Segunda, impedir e inviabilizar a cadeia logística. Porque os nossos estados, o Brasil de forma geral, é muito bem desenvolvido. Estrutura aeroportuária, rodoviária, o crime organizado se vale disso para fazer o escoamento da droga. E o Porto de Santos, apontado aqui embaixo, ó, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, só perdendo para o Porto de Guayaquil, lá no Equador. E a gente vê o que está acontecendo com o Equador. A gente não pode deixar. E uma estratégia é evitar que a droga chegue até o porto para ser distribuída para a Europa e outros países. Terceiro ponto, impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Aquela operação foram 50 carros de luxo, Ferrari, Maserati, mais de 50 milhões de reais de dinheiro. Essa criminosa aqui, de nome Karen, apelido Japa, foi presa no transcorrer das operações da Baixada Santista. 1 milhão de reais de dinheiro, 50 mil dólares, mas o mais interessante, os apontamentos apreendidos com ela apontaram mais de 4 bilhões de reais de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Gente, é muito dinheiro. É daí que vem a corrupção, é do crime organizado, em todos os setores. Infelizmente. E a gente tem que usar estratégia. Essa é uma das estratégias que vem dando resultado. Inviabilizar a lavagem de dinheiro. Tivemos operações lá em São Paulo com o GAECO também, no transporte municipal, na capital, que era usado para lavagem de dinheiro. Os hotéis na região da Cracolândia, eu acho que até estão aqui, ó, Operação Fim da Linha, que é do transporte municipal, e a operação dos hotéis na região da Cracolândia. O PCC tinha 78 hospedarias, eles usavam o hotel para guardar droga, para fornecer espaço para o usuário e com a conta CNPJ para fazer a lavagem do dinheiro. A gente só vai combater com estratégia, com inteligência, com investigação, e é isso que a gente tem feito lá. O resultado é que é um... Obrigado, gente. Aqui, em homenagem ao meu amigo deputado, por que eu coloquei isso daqui? Fevereiro de 23, eu e o governador Tarcísio tínhamos 1 mês e 15 dias de governo. O FNL, que é uma dissidência do MST, promoveu um chamado Carnaval Vermelho. Invadiram 19 propriedades no nosso estado, lá no Pontal do Paranapanema, região de Presidente Prudente. E eu falei para o governador, com estratégia, com calma, a gente vai identificar os criminosos que estão fazendo isso e vamos colocar eles na cadeia. As 19 ocupações, invasões foram desmobilizadas. Conseguimos comprovar no inquérito que os criminosos estavam exigindo milhões de reais dos proprietários dos fazendeiros para saírem das fazendas ou para deixar que eles realizassem a colheita das fazendas produtivas. E mais do que isso, conseguimos, depois de 30 anos, colocar esse criminoso chamado Zé Rainha na cadeia. O resultado em 2024, no chamado Carnaval Vermelho, nós tivemos 0 invasões de terra. Já deu spoiler antes, né? Nós não tivemos nenhuma invasão, graças a Deus e graças aos policiais. Gente, ó, agora aqui eu já estou caminhando para o final da minha fala. A gente precisa atuar em outro cenário e graças a Deus deu certo a estratégia. Agradeço ao general Girão, deputado Nicolas Ferreira, deputado Eduardo Bolsonaro, ao Ricardo Salles, todos os parlamentares conservadores, porque eu fiquei quase 6 anos para conseguir aprovar uma lei que instituiu, isso é lei. Nós aprovamos na Câmara em agosto de 22, o Senado ficou um pouco adormecido, né? Infelizmente, aconteceu uma tragédia em Minas Gerais, a morte do sargento Roger Dias, por um criminoso que estava usufruindo da saída temporária, e a lei 14843 leva o nome desse herói chamado sargento Roger Dias. O Senado alterou, voltou para a Câmara. Eu estava como secretário, pedi para o governador, deixa eu voltar para relatar novamente, não cair na mão de outra pessoa que não vá levar à frente. Aprovamos na Câmara. Quando a gente achou que estava resolvido, o indivíduo que está lá no Palácio do Planalto vetou o projeto. Aí
com a luta desses deputados que eu falei, a gente conseguiu derrubar o veto e hoje o fim da saída temporária de preso é uma realidade. E detalhe, tem uma discussão jurídica, quem que vai ter, só quem cometeu o crime a partir de agora, quem acessar o regime semiaberto. Gente, é claro que o ideal seria que a partir de agora todos, mas dos males o menor, já é uma realidade. A gente precisa atuar aqui, ó, na reforma do sistema de justiça criminal, nesse campo político. O custo do crime, o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, quem escreveu isso foi Gary Stanley Becker, economista norte-americano, ganhou Nobel em 92 com essa obra. Nos países desenvolvidos e que aplicam a tolerância zero, a gente não pode ter, gente, audiência de custódia, visita íntima, auxílio reclusão, saída temporária e progressão de regime. Isso não existe. Não tem. O nosso sistema prisional é uma porta giratória, infelizmente é uma realidade. Por isso que a gente tem que brigar para aumentar o custo do crime, porque o criminoso só tem medo disso aqui, ó, ser preso. Da lei ele não tem medo nenhum, que depois que ele é preso, ele tem uma série de benefícios. E é contra isso que nós, conservadores, temos que lutar diariamente, para mudar a lei, a reforma do sistema de justiça criminal. É o que o El Salvador fez, alterou a legislação, aplicou uma nova conduta para os criminosos e o resultado está aí. Aqui são alguns resultados parciais da nossa gestão, né? 271.443 indivíduos presos. É muita coisa. Mais de 102 mil condenados capturados. Eu quero agradecer aqui o secretário Arthur da Casa Civil, está aqui, grande parceiro que ajuda muito as forças policiais. Dentro da nossa estratégia, olha aqui, ó, inviabilizar a cadeia logística do tráfico, 335 toneladas de drogas, veículos recuperados. Aqui foi a maior apreensão, acho que foram 12 toneladas de droga numa única ocorrência. Fuzis apreendidos, quase 18 mil armas de fogo. Detalhe, armas ilegais, não eram armas legais apreendidas. O aumento da produtividade, como eu falei, asfixia financeira do crime organizado, prejuízo de mais de 1,5 bilhão de reais só com as apreensões de droga. Como eu falei aqui, os resultados parciais, a valorização dos policiais é a nossa obrigação. O governador concedeu o maior aumento da história no primeiro ano de governo, mais de 20% de aumento para todos os policiais, autorizou a contratação de mais de 13 mil policiais civis e militares. Então nós estamos aumentando efetivo, melhorando o salário, se Deus quiser, melhorando o plano de carreira. O resultado é o óbvio, a melhoria da segurança pública, a população mais protegida. Enfim, meus amigos, cumprindo rigorosamente o tempo que me foi concedido, a gente precisa... Aqui o desafio, né, o tamanho, mas são detalhes mais técnicos, que a gente conseguiu aumentar efetivo, investir em tecnologia, enfim. Maior produtividade policial, redução abrupta dos indicadores criminais. E todo mundo nos acusa, né? Aliás, eu e o governador Tarcísio fomos denunciados na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta das operações da Baixada Santista. E nos acusam que, olha, aumentou a letalidade policial. Primeiro que não existe letalidade policial, o nome técnico é letalidade criminal. Só que eles não falam que foi a maior redução de homicídio da história do estado de São Paulo ano passado, 2023. Porque quando você tem uma polícia forte, atuando, prendendo criminoso, automaticamente o indicador criminal vai reduzir. Pessoal, ó, eu coloquei aqui em destaque, e acho que é o penúltimo slide. Tem uma reforma política sendo discutida há muitos anos, conseguimos aprovar, aliás, o governo anterior ao do presidente Bolsonaro aprovou a reforma trabalhista, nós aprovamos a reforma previdenciária, atualmente passou a reforma tributária, mas a reforma do sistema de justiça criminal, que é a mais importante, precisa ser aprovada no Congresso. Temos que endurecer as leis, senão a porta giratória, mesmo com as nossas estratégias, vai continuar acontecendo o entra e sai das cadeias. O negócio está tão bom que até o pessoal da Folha está elogiando o trabalho das polícias em São Paulo. Pra vocês verem como está. Aqui são algumas matérias que vêm saindo constantemente, graças a Deus.
e a gente tem muito orgulho de poder estar ombreado com o nosso governador Tarcísio, com o secretário Arthur, que está aqui presente. E o recado que eu deixo é esse aqui, ó. Para quem acha que a gente já fez muita coisa, muito pelo contrário, a gente está apenas começando. Que Deus abençoe a todos vocês e contem conosco. Obrigado.